dia 14 de outubro de 2020, da 28ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 11, nos versículos do 42 ao 46. Do evangelho segundo Lucas. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos, que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós nos deparamos nesta perícope, onde nosso Senhor acusa os fariseus e inclusive os mestres da lei, por causa da vivência da palavra, no sentido da palavra como lei, mas a lei pela lei, sem viver um espírito. Para os mestres da lei, os fariseus, o reino de Deus era uma conquista. Tinha que ser conquistado. Mas Jesus nos fala desta realidade, da conquista através do dom de Deus e da misericórdia. Vimos os exemplos que nosso Senhor coloca diante dos nossos olhos, nos falando realmente destas realidades. O apego tão grande à lei faz com que eles paguem o dízimo de tudo. E aqui nós percebemos o quanto os católicos estão distantes desta realidade, de viver realmente ofertando, devolvendo a Deus o seu dízimo. Claro, nós sabemos também que tem tantas instituições que pedem doações, mas é interessante, o dízimo é esta 10ª parte daquilo que eu recebo e eu devolvo a Deus. As doações e as ofertas são outras coisas, o dízimo é o dízimo. Mas voltando a este tema, onde os fariseus depois gostam do lugar de honra e de destaque. Vejam, querem ser vistos. Parece este tempo que nós estamos chegando aí o mês de novembro na eleição. Agora todo mundo é católico, agora todo mundo é evangélico, todo mundo vai para alguma igreja para se mostrar presente. É fariseu, é o farisaísmo. Se é uma pessoa que tem fé e que toda semana vai para a missa, e continua indo para a missa, graças a Deus. Mas se isso aparece neste tempo, a gente já sabe no que é que vai dar. Depois, nós percebemos os mestres da lei que tomam a palavra e se sentem também eles insultados. Mas é claro, colocavam fardos pesados aos coitados que já sofriam tantos, e eles colocavam várias outras penitências. Quando Jesus nos fala aqui de sepulcros, dos túmulos, quem fosse para um cemitério ou passasse perto de um túmulo se tornava impuro. E ao tornar-se impuro, quem entrasse em contato com aquela pessoa se tornava impuro também. Então, os mestres da lei criavam uma certa repulsa e colocavam para as pessoas fardos pesados, para que eles se purificassem, mas eles mesmos não faziam nenhum tipo. Então, Jesus nos chama a atenção desta realidade. É muito fácil apontar o pecado do outro, mas esquecer-se de que você é pecador. Então, primeiro eu olho o meu pecado, a minha falha, e tento corrigir-me. E depois eu tento ajudar o outro. É como tirar o cisco no olho do irmão, se no meu tem uma trave. É interessante que Jesus começa, no evangelista São Lucas, reunindo 3 maldições do Cristo contra os fariseus e os escribas. A primeira, a maldição refere-se ao formalismo dos judeus, no versículo 42, que discutem sem fim preceitos infinitos, mas esquecem do fundamental, do essencial, que são os mandamentos. A segunda maldição
contra as autoridades religiosas que preferem as honras do que o serviço. Versículo 43. E a terceira afirma que estas pessoas são tão acostumadas nos vícios que a simples aproximação delas faz contrair a mesma impureza que se contrai ao contato de um túmulo. Percebemos, não é? Toda esta realidade, não é? Claro, não seria uma maldição, mas realmente colocar à prova toda esta realidade, não é? Que faz com que, não é, os fariseus, os mestres da lei, não é, os escribas se tornem impuros. Não é? Então, esta realidade de pureza e impureza, não é, estava muito relacionado àquilo que diziam eles, e não verdadeiramente do cumprimento da lei e do mandamento do Senhor. Reunia-se, né, os preceitos humanos ou algo que era transmitido pelos antigos e faziam daquilo uma nova lei. Então Jesus vem abolir toda esta realidade. As tábuas da lei que Moisés recebeu e tudo aquilo que foi entregue, né, como povo da aliança, o povo eleito, era para ser vivido. E em Cristo Jesus nós nos deparamos com a plenitude, né, da lei, do mandamento, né, a nova aliança em Cristo Jesus. Então Jesus veio instaurar esta nova realidade no meio do seu povo, entre os seus, mas eles foram incapazes de o acolher. Então peçamos a nosso Senhor que a cada dia Ele nos dê a graça e a força do Espírito Santo, para que nós saibamos caminhar sob o olhar de Cristo, deste Deus que nos ama e que se entregou por nós para nos trazer a salvação, mas que nós não vivamos os mandamentos como uma proforma, mas que vivenciemos os mandamentos como preceitos e por amor a Cristo e à Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pai de misericórdia, te pedimos a tua graça e a tua bênção sobre estes vossos filhos, que o Espírito Santo possa conduzi-los, São Miguel Arcanjo, livrar de toda e qualquer cilada do inimigo, e a Virgem Santíssima será companheira de caminhada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.